Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje para fazer uma experiência sobre o efeito Joule. Tá? A gente vai fazer essa experiência com resistências de chuveiro. São resistências de chuveiro de 4.400 watts. Só que o que acontece? Como eu vou ligar aqui na tomada de casa, eu não poderia botar ela diretamente ligada na tomada de casa, que ia dar uma corrente elétrica muito alta e certamente ia desmontar, ia cair o disjuntor, né? Então o que eu fiz? Eu fiz duas resistências juntas, emendadas. Para quê? Para aumentar a resistência e, consequentemente, diminuir a intensidade da corrente. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o dispositivo. Tá? E daqui a pouco também a gente vai fazer ele funcionando para você ver o efeito que dá. Beleza? Então, olha só, gente. Esse aqui é o chuveiro que eu vou pegar as resistências, ok? Repara aqui, ó. Aqui está o valor dele, ó. 4.400 watts, 320 volts, ok? 25 amperes seria o disjuntor para você instalar esse chuveiro, beleza? Soltando ele aqui, ó, como vocês viram no outro vídeo, dispersor de água. Aqui você tem o terra, ok? Terra, puxa o terra e lá dentro tá a resistência. A gente vai usar duas dessas resistências aqui, beleza? No experimento. Só que a gente vai ter que botar duas para quê? Para diminuir essa potência, tá? Porque com essa potência você vai ter uma corrente elétrica muito alta. E como eu vou ligar na tomada aqui de casa, vai dar problema, vai cair disjuntor, né? E a gente não quer fazer isso, tá? Então vou mostrar para vocês agora o dispositivo, beleza? Olha só, agora já está com água aqui, tá? A gente vai fazer a ligação, já está na tomadinha, tá? Vamos ligar e vamos ver o que vai acontecer, ok? Então vale do tipo de chuveiro que você tem lá. E o aquecimento da água. E do outro aqui, ó. Ok? Entendeu? Vou desligar porque já está esquentando demais aqui. Então esse é o efeito Joule. E essa transformação de energia elétrica em calor que é produzida por quem? Pelo próprio condutor, que tem uma propriedade chamada resistência elétrica. Tá? Lembrando a segunda lei, o que a gente disse? Que quanto maior o comprimento, maior a resistência. E quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Então você imagina, eu fiz isso aqui com duas resistências. Se eu fizesse com uma, que é o que está dentro do seu chuveiro, o seu aquecimento seria muito maior. Se eu deixasse ela aqui, essa água vai aquecer muito rápido. O que acontece que no chuveiro é que você tem um fluxo de água passando, né? Então você já tem um aquecimento grande, rápido, né? Mas a água está passando. Beleza? Agora a gente vai fazer as contas de transformação da energia elétrica em energia térmica através da potência, ok? Acompanhe o quadro aí comigo. Então agora que vocês viram a experiência lá do chuveiro, né, das resistências do chuveiro, da transformação de energia elétrica em energia térmica, né, o nosso efeito Joule, vamos fazer essa análise agora em relação à união desses dois eventos, né, a parte térmica e a parte elétrica, por meio da potência. Então o que a gente já tem, né, que a gente viu nas últimas semanas? A gente já viu a ideia de potência como sendo uma relação, no caso da eletricidade, entre a intensidade da corrente que passa por um condutor e a diferença de potencial que ele está sujeito, ok? Isso é o que a gente estava chamando de potência elétrica. Então, nesse caso, você já conhece quem são aí os atuantes da parte elétrica. Então, você tem o U, que é a diferença de potencial, você tem o I, que é a intensidade da corrente, e você tem o P, que é a potência. Unidades que a gente tem que utilizar: volt, ampere e watt. Ok? Tudo bonitinho no sistema internacional. Essa ideia de potência, então, ela pode aparecer para qualquer tipo de energia. Apareceu aí para a parte elétrica, assim como no segundo ano apareceu para a parte térmica. Lá também a gente tinha uma potência relacionada. Podia ser a potência de uma fonte, né? Uma fonte de calor, podia ser a potência recebida por uma substância, né? Só que lá a energia envolvida era o calor
e essa energia que estava sendo absorvida ou emitida num certo intervalo de tempo, ok? Então, novamente, a gente vai ter a nossa potência aqui em watts. A gente vai ter agora o calor que vai precisar estar em joule. Por quê? Porque a potência para ser em watt tem que ser joule por segundo. E o intervalo de tempo, que logicamente vai ter que estar em segundos. Beleza? Então essas aqui são as nossas duas relações que vão estar aí presentes para a gente fazer a união. O que a gente vai fazer? Juntar as duas. Então a gente pode falar que a potência elétrica está sendo convertida numa potência térmica. E aí, assim como a gente usou lá I vezes U, a gente poderia usar qualquer uma desse tipo aqui, ó. A gente pode usar o P igual a I vezes U. A gente pode usar o P igual a U quadrado sobre R. E a gente pode usar o P igual ao R vezes I ao quadrado. Qualquer uma dessas potências vai estar aqui. E na potência térmica, você vai poder ter calor sensível, que é o MC delta θ. Você pode ter o calor latente, que é o M vezes L. Ou você pode ter a soma dos dois, ok? Eles vão formar aí, divididos pelo tempo, a potência térmica. Beleza? Então vamos só abrir aqui quem é quem dentro dessa história e as unidades de medida a serem trabalhadas, tá? Então vamos lá, olha só. Das unidades aqui eu já falei para vocês, né? Essas da eletricidade vai estar claro para vocês, a potência tem que estar em watt, a diferença de potencial em volt, se for intensidade da corrente em ampere, a resistência em ohms, beleza? Esses aqui não tem grande problema. O maior problema que sempre ocorre desse lado de cá, da parte térmica. Por quê? Porque a quantidade de calor precisa estar em joule. Mas era muito comum a gente trabalhar com o quê? Com calorias, certo? E aí ele vai ter que te dar o fator de transformação aqui, que uma caloria equivale a 4,18 joules. A massa, ela pode ser em grama? Pode. Pode ser em quilograma? Pode. A temperatura pode ser em graus Celsius? Pode. Né? Tudo isso vai depender de quem? Vai depender desses caras aqui, ó. Qual é a unidade que está o calor específico? Ou, se for o caso, qual a unidade que está o calor latente? Ok? Esses caras aqui vão mandar na conta. Por exemplo, se o calor específico está em calorias, aí ou você multiplica por 4,18 para colocar em joule, ou você calcula em caloria e depois transforma para joule. Se está em grama, aí você usa massa em grama. Se está em quilograma, você usa massa em quilograma. Ok? Então tem que ficar bastante atento a isso. Beleza? Vamos agora fazer essa questão aqui, ó. É a questão do livro, está lá na página 278. É exercício 45. Tá? É uma questão que vai justamente propiciar essa transformação de energia elétrica em energia térmica. Então ele diz o seguinte: usa-se um aquecedor elétrico para aquecer 60 kg de água inicialmente a 20 graus Celsius. O aquecedor é constituído por uma resistência de imersão de 0,6 ohms ligada sob 120 volts. Então você tem duas informações aqui: diferença de potencial e resistência. Ele vai dar o calor específico da água como sendo 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Ele deu lá em cima a variação da temperatura dessa água, deu a quantidade de massa de água. E ele quer saber o seguinte, desculpa, ele não deu a variação de temperatura, ele deu a temperatura inicial e deu a temperatura final aqui, que vai ser o 80. Ele quer saber o tempo, quanto tempo ficou ligado. Então é isso aqui que ele quer saber, intervalo de tempo. Então vou ter que relacionar a potência elétrica com a potência térmica.
Na parte elétrica, quem você tem? Você tem resistência, você tem diferença de potencial. Então, qual é a relação que te dá resistência e diferença de potencial? É essa aqui, ó. Não é? Então, nós vamos botar ela aqui, ó. U ao quadrado sobre R. A térmica é calor por tempo. Mas o calor que está sendo utilizado aqui, ele está gerando o quê? Uma variação de temperatura. Então, ele vai ser um calor sensível. Vai ser este calor aqui, ó. Que a gente vai colocar aqui, ó. Ok? Então, vamos trazer para cá. M vezes C vezes delta θ sobre o intervalo de tempo. Pronto, o exercício tecnicamente ele acabou aqui. Agora você só tem que tomar cuidado com as unidades, né? Então, por exemplo, aqui o calor específico já está em quilograma, então a massa está em quilograma, está ok. Variação de temperatura está em graus Celsius, também está em graus Celsius. Aqui o calor específico, beleza. Né? As unidades elétricas estão certas. Né? Deixa eu ver se ficou faltando alguém. Não ficou faltando ninguém. Então é só calcular. Nossa variação de tempo, o nosso intervalo de tempo para aquecimento da substância vai ser de 600 segundos. Vai ter que sair em segundos. Lembra que é joule por segundo. 600 segundos são 10 minutos. Alternativa C. Beleza? Vai estar acompanhando esse vídeo aí num outro arquivo, mais 3 questões para vocês fazerem, tá? Em cima dessa mesma ideia. Tá? E depois eu passo para vocês a correção delas. Beleza? Obrigado pela participação. Até mais, gente. Até a próxima aula.